Até onde você vai na vida depende de ser terno com os jovens, compadecido com os idosos, simpático com os esforçados, tolerante com os fracos e fortes. Olá pessoal, meu nome é Sávio Nascimento, eu vou ser um instrutor do curso de Governança Corporativa, cujo objetivo é para que você seja um exemplo de governança com base na Lei 13.303 de 2016. O símbolo desse curso é um radar e mais adiante eu vou explicar o porquê disso, ok? Vamos iniciar com um fato, uma mensagem jornalística. O Conselho da Caixa Econômica confirmou a destituição de 3 vice-presidentes. Por que aconteceu isso? Isso foi um efeito da aplicação dessa nova lei de governança. E para alinhar o seu estatuto à nova lei, ele precisou de destituir esses vice-presidentes. E teve um ganho, uma mudança de cultura, que é a seleção de novos executivos, uma forma de purificar as estatais e de trazer um profissionalismo. Então esse é um dos grandes ganhos da lei. Nós vamos seguir um caminho, vamos trilhar juntos esse conhecimento. E esse curso é dividido em 5 módulos. E o módulo 1 é sobre governança corporativa. O módulo 2 é divulgação de informações. O módulo 3, controle interno. O módulo 4, código de conduta e integridade. O módulo 5 é sobre a lei anticorrupção. E no finalzinho eu te passo a tocha da sabedoria para você ter competência em governança. Esse curso ele tem um acordo de neuroaprendizagem. Ele fala sobre a legenda das cores. E quando eu falar da cor verde, eu vou estar falando da pessoa, de um quem. Quando eu falar da cor azul, eu vou estar falando de um prazo ou quando. E quando eu falar da cor vermelha, eu vou estar falando de uma circunstância ou como. Vamos lá. Nós temos também uma lista de siglas para facilitar a leitura dinâmica. CGC significa Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Esse livro aí que você está vendo da capa azul. EP, que já está na cor verde, é Empresa Pública. IBGC, também na cor verde, que é um quem, uma instituição, significa Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. LSA, Lei das Sociedades Anônimas. SEM, Sociedade de Economia Mista. TCU, Tribunal de Contas da União. Você pode perceber aqui que na esquerda tem essa régua da percepção linguística. Então, entraremos no conteúdo. Introdução à governança. O que é governança? É um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, postos em práticas para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à prestação de serviços de interesse da sociedade. Essa é uma definição dada pelo TCU. E quando originou a governança? Quando as organizações deixaram de ser administradas por seus proprietários e passaram à gestão de terceiros, de gestores profissionais. Esses gestores eles precisam se comunicar, liderar o corpo produtivo, operacional. Então nós temos que ter uma sincronia entre a governança e a gestão. O TCU ele traz esse infográfico. A governança é dividida em 3 funções: avaliar, direcionar e monitorar. E ela manda 3 aspectos, que é o leque: liderança, estratégia e controle. Aí chega no âmbito da gestão e ele divide em 4 funções. A gente chama de PECA. P, planejar, E, executar, C, controlar e A, agir. E ela devolve para a governança a prestação de contas. Traduzida é accountability. Essa sincronia, ela lembra aquela fita cassete e ela precisa girar sincronicamente. Esse é um dos grandes segredos da governança. Referências. A governança ela também é um guarda-chuva protetor. Nós podemos dividir aqui no campo azul para a área privada e no campo verde para a área pública. Para a área privada, destacamos a Lei 13.303 de 2016, a qual você pode ser complementada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, mediante o seu livro Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, aquele da capa azul.
Na área pública, nós temos uma instrução normativa conjunta do então Ministério do Planejamento com a Controladoria Geral da União, a CGU, a IN 01 de 2016, a qual pode ser complementada pelo Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas da União, o qual nós vamos trabalhar alguns aspectos. Perspectivas. Esse referencial que o TCU traz, ele divide a governança em 4 perspectivas. A primeira é da sociedade-estado, ela é mais próxima do direito constitucional, e um termo mais pertinente aqui chama-se governabilidade. A segunda perspectiva é de entes federativos, e ela trata sobre a relação entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. A terceira perspectiva, ela trata de órgãos e entidades. Ela fala da parte de corpo das instituições. A quarta fala de atividades intraorganizacionais. Ela vem destacar os processos dentro das instituições. Lembra daquela fita cassete? Então, é nessa terceira e quarta perspectiva que ela acontece. Aqui nós temos um rápido resumo, nesse quadro. Na primeira, sociedade e Estado, nós temos a vertente política, regida pela Constituição Federal. Na segunda, temos os entes federados, é a vertente político-administrativa, que já foca em políticas públicas. A terceira é a de órgãos e entidades, que fala da parte corporativa da governança, focando em resultados, destacando integridade, valores éticos, desenvolvimento de capacidades, como liderança. A quarta perspectiva já fala de atividades intraorganizacionais. O objetivo é reduzir riscos, otimizar resultados e agregar valor. E é um sistema pelo qual as organizações controlam os recursos. Essas perspectivas são 4. Quais são as relações entre elas? A relação entre elas é de complementariedade. Elas formam essa teoria dos conjuntos, elas se combinam, elas se conectam. Governança corporativa. Nós vamos focar agora na terceira perspectiva, a de órgãos e entidades. A definição é um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, incentivadas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Esse conceito é dado pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Lembrando daquela definição dada pelo TCU, o TCU fala de ADM, que é essa partezinha aqui, aquele círculo lá, avaliar, direcionar e monitorar. Perceba que o Instituto Brasileiro de Governança fala de DIM, que é dirigir, incentivar e monitorar. Está destacado aí de vermelho. Princípios de governança corporativa. Nós podemos destacar aqui 4 princípios, que é a transparência, a responsabilidade corporativa, a equidade e o accountability. Nós traduzimos como prestação de contas. Esses 4 princípios é o dado pelo IBGC. O TCU, ele traz mais alguns outros princípios. Nós vamos destacar 4. A liderança, a integridade, o compromisso e a integração. Gerenciamento. Uma das grandes funções para aquela sincronia entre a governança e a gestão funcionar é que a governança ela coloca essa roda da gestão. Essa roda da gestão, que a gente pode chamar de gestão e governança, elas podem se dividir em 5 técnicas. 1. Gestão e liderança. 2. Gestão de riscos. 3. Gestão por desempenho. 4. Gestão do conhecimento. E 5. Gestão por competência. Fazer essa roda girar. Referencial normativo. Nós temos aqui aquela hierarquia das normas, na qual o topo é a Constituição Federal, abaixo nós temos a Lei 13.303 de 2016 e abaixo da lei o decreto regulamentar. Lembrando que a União já publicou o seu decreto no mesmo ano de 2016. Falando de Constituição, o artigo 173 ele fala que ressalvados alguns casos, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. E que lei é essa?
No parágrafo 1º ele diz: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. A Lei 3.303, ela vem para regulamentar esse parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal. Falando já em leis, nós temos que tratar aqui de um arcabouço normativo, na qual o centro, o centro aqui, o principal, é a Lei 3.303, mas ela é complementada pela Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Em seguida, nós podemos destacar a Lei 6.385, também de 76, que fala sobre valores mobiliários. A Lei 8.078 de 1990, que fala da proteção ao consumidor. A Lei 10.406 de 2002, que fala do Código Civil. A Lei 12.529 de 2011, que fala da repressão às infrações econômicas. E a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, que é o último módulo do nosso curso. A Lei 3.303, ela sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5624. E em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a venda de subsidiárias estatais não exige autorização legislativa, podendo ser realizada sem licitação, desde que observe princípios da administração pública, respeitada sempre a exigência de competitividade. Em termos simples, o Supremo Tribunal Federal flexibilizou a venda dessas subsidiárias, dispensando lei e dispensando a licitação. Agora, abaixo das leis, normas infralegais, nós temos aqui o Decreto Regulamentador do Poder Executivo, e eu destaco o Decreto Federal 8.945 de 2016, da União, Decreto Estadual número 9.402 de 2019, é Decreto do Estado de Goiás, ele fala das pequenas estatais, e são as que têm receita operacional bruta abaixo de 90 milhões. E eles têm alguns institutos de governança que são flexibilizados para elas. O Estatuto Social, que ele tem que estar alinhado a essa nova lei de governança. E também o Código de Conduta e Integridade. Nós vamos destacar isso no módulo 4. Então, em resumo, vamos fazer um fluxo normativo. Aquela pirâmide, ela pode ser colocada agora em etapas. Vamos iniciar com a Constituição Federal, da qual destaca o artigo 173, o artigo 170, que é os princípios da ordem econômica, e o artigo 37, que é os princípios da administração pública. Agora, já no bloco legal, nós temos a lei principal, que é 3.303, sendo complementada, formando aquele satélite, A lei é principal e aquelas leis satelitares. A lei 6.404, a lei 6.385, ambas de 76. O Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e aqui a Lei das Infrações Econômicas. E essas leis, elas podem ser regulamentadas pelos decretos, E esse decreto pode ser complementado por normas intradepartamentais, que é o Estatuto Societário e o Código de Conduta e Integridade. Lembrando que na Constituição nós temos a pirâmide normativa e no bloco legal nós temos aquela lei principal e as leis satelitares. Sistema de governança. Esse infográfico aqui, ele é retirado daquele livro azul, que é o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. E ele fala do contexto e estrutura do sistema de governança corporativa. Perceba que ele coloca primeiro o ambiente. E depois ele coloca a regulamentação, a compulsória e a facultativa. E lá embaixo, partes interessadas, também conhecida como stakeholders. E ele coloca um triângulo para baixo, cruzando com outro triângulo. E no centro desse triângulo, eles se combinam, eles se complementam. Vamos ampliar isso. Ele destaca os sócios, que são os proprietários. E a reunião dos sócios é feita pela Assembleia Geral Ordinária. Abaixo dos sócios, nós temos o Conselho de Administração, que são o quê? Esses administradores profissionais que os donos irão colocar para estar gerenciando ali essa instituição. Tem um ditado muito comum, que é o olho do dono é que engorda o gado, Fazendo uma metáfora. Aqui nós temos abaixo a Secretaria de Governança, que pode criar comitês. É muito comum que a gente está criando comitês de risco, que é um assunto novo.
E aqui nós temos o diretor-presidente e abaixo do diretor-presidente os diretores. Esse quadrado central aí, ele encerra o núcleo, que a gente chama de coração da governança. Perceba que fora nós temos o Conselho Fiscal, que é um órgão de controle. E fora ali destaca a auditoria independente, que é o auditor das demonstrações contábeis, o auditor contábil. E a auditoria interna. A auditoria interna é uma função, um departamento dentro da instituição. E hoje ela tem um órgão superior que chama Comitê de Auditoria. E essa nova lei destacou muito isso. E adiante nós vamos tratar sobre isso. É um gráfico complexo e por isso que nós criamos o quê? Um gráfico mais simples, certo? Que é esse radar. E eu tinha falado que ia explicar por que a logo, ou o símbolo do curso, é um radar. Porque essa é a função da alta governança. Traçar direções e cumprir esse curso de ação, que a gente chama de estratégia. Então nós colocamos os acionistas, que são os proprietários. Abaixo o conselho de administração. No núcleo, que a gente chama de presidente ou CEO, que é um termo muito em voga, que é Chief Executive Office. O chefe executivo. Abaixo, os diretores. E abaixo dos diretores, a gerência. É aqui na gerência que a gente tem aquela roda da gestão, que é o PECA. Tá? Não pequem a isso. PECA também conhecido como PDCA. Ok, a função é mandar informação de qualidade. E esses pessoal de cima, que é a alta governança, eles são o quê? Eles são decisores. Aí eles vão o quê? Tomar decisões, tá? Então aqui o curso vai girar em torno desse símbolo. Lembra da mensagem de motivação que eu falei? Que é onde você quer, ou a sua empresa quer chegar, depende muito dessa relação interpessoal, dessa técnica de liderança, depende de ser terno com os jovens, simpático com os esforçados, tolerante com os fracos e fortes. Por que eu falei isso? Porque em algum momento da sua vida você vai descobrir que já foi tudo isso. Essa frase ela foi dita por um dos maiores líderes mundiais. Foi George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ok? E é assim que eu inicio e encerro essa primeira aula de governança corporativa. Até mais. Eu sou o instrutor Sávio Nascimento, sou treinador corporativo, já ministrei esse curso na Estatal de Águas do Estado de Goiás, sou instrutor da Escola Nacional de Administração Pública, sou auditor da Controladoria Geral, sou autor de alguns livros, do qual destaco Lei de Responsabilidade Fiscal, e eu sou fundador dessa consultoria Competência Treinamentos.